60 habitantes, conforme divulgado pelo Censo 2022 do IBGE. Hoje nós estamos aqui com o Joelson de Carvalho, do IBGE de Caratinga, para comentar justamente todo este trabalho e os dados que foram apurados. José Horta também, jornalista aqui do Diário, junto conosco. Esse papo bem interessante, que era um assunto já aguardado há um tempo, né? O pessoal sempre... E falando em aguardado, a gente quer falar justamente a respeito de todo esse trabalho, desde o início, aí atrasou um pouco. Foi fácil não, né, Joelson? Foi uma saga dessa vez? É verdade. Gente, obrigado mais uma vez pelo convite. Tá? O IBGE está sempre à disposição mesmo da imprensa, do Diário de Caratinga. A gente já é freguês aqui, né? Bom, a gente realmente teve uma via crucis aí, um trabalho muito complicado. Inicialmente nós tínhamos 3 bilhões de orçamento para a realização do censo. Isso lá em 2018, 2019, quando já se planejava fazer toda a operação. Depois, esse orçamento ele foi reduzido em 1 bilhão. Então nós ficamos com 2 bilhões para fazer o censo. Bom, aí estava tudo certo. Nós tínhamos já a verba toda acertada para iniciar os trabalhos em 2020. E aí veio a pandemia, né? E aí a gente não pôde realizar o censo. Inclusive, a verba destinada ao censo foi repassada ao Ministério da Saúde para poder o enfrentamento à pandemia. Em 2021 a gente ainda não pôde continuar a fazer, mas em 2022... através de uma ação que foi protocolada junto ao STF, o STF reconheceu a legitimidade dessa ação feita pela sociedade, foi realizado o censo em 2022. Quase que não foi realizado também, mas aí, por determinação do STF, foi realizado com os 2 bilhões. E aí a gente teve um problema muito sério de contratação, porque nós não conseguimos contratar pessoas suficientes para a realização do censo. Embora a gente tivesse aí mais de 200 vagas na região, a gente nunca trabalhou com 200 pessoas ao mesmo tempo. Então isso prejudicou muito o andamento dos trabalhos. Então em outubro a gente não conseguiu encerrar conforme o previsto, em 3 meses a gente fazer a operação. Então novembro a gente continuou, dezembro, né? Em alguns lugares em janeiro e fevereiro a gente também precisou para concluir os trabalhos de campo. Terminado o trabalho de campo, nós passamos a fazer um trabalho de revisão. Nós pegamos mais 2 meses, né? Teve um aporte de recursos do Ministério do Planejamento, ao qual o IBGE está ligado, e aí nós fizemos uma revisão para verificar questões como domicílios vagos, domicílios de uso ocasional, o aumento proporcional desses tipos de domicílios, né? E a população não estava acompanhando, o aumento da população não estava acompanhando o aumento de domicílios. Então a gente fez uma revisão, fizemos uma revisão nos vagos, nos usos ocasional em vários setores, né? E realmente a gente chegou à conclusão de que era isso mesmo, a realidade era essa, e a gente precisa agora descobrir o que aconteceu, por que nós chegamos nessa realidade que nós encontramos agora em 2022. A gente vai trazer uma primeira imagem nisso para a gente falar primeiro da logística, porque por trás desse trabalho tem muita logística aí, né? A gente vai trazer uma primeira imagem aqui. Como se diz, o pessoal não sai a esmo, né? Não, eu vou perguntar isso, não existe todo um cronograma, né, das ruas. Então, como que é esse mapeamento? É bacana. A gente vê que a tecnologia vem nos ajudar, né? Olha só, esses pontos aí que vocês estão vendo são pontos de coordenada em que o recenseador foi na casa e aplicou o questionário. Então eu posso olhar pelos telhados ali, né, nessa área vermelha, que é a área onde ele estava trabalhando, se ele foi ou se ele não foi ali. Então, como a gente tinha o trabalho feito todo no aparelhinho, né, e o aparelhinho com internet, hoje transmitia facilmente, hoje com 4G e tudo, a gente tinha quase que um acompanhamento real, em tempo real, daquilo que ele estava fazendo. Ele terminava o dia, transmitia, ou durante o dia mesmo, ele podia fazer várias transmissões e já aparecia para os nossos supervisores lá qual é o trabalho que ele estava realizando, né? Por exemplo, nesta área aqui, se por um acaso tivesse algum telhado aqui e a gente não identificasse um pontinho marcado, a gente poderia perguntar para ele, mas você não foi nessa casa aqui, o que aconteceu, por que você não foi? Pode até não ser uma casa, porque a imagem de satélite pode estar defasada, mas é uma forma da gente
supervisionar o trabalho realizado pelo recenseador. Muito legal. Próxima imagem. Agora esses são... Essa daqui são... os números, todo mundo estava querendo saber, né? São os números, os nossos números, A gente faz com esses números. Isso aí. Gente, olha só, eu coloquei ali os valores da população e a gente colocou a variação em percentual em relação a 2010, né? Sim. Então, o município da nossa região aqui que teve, ou os dois que tiveram maior aumento populacional, proporcionalmente, né, foram o município de Piedade de Caratinga, né, que teve quase 20% de aumento, né, saiu de 7.110 para 8.529 habitantes, e o município aqui de Santa Bárbara do Leste também, que aumentou, foi de 7.682 para 8.458. Esses foram os destaques em termos de crescimento. Em termos de queda populacional, proporcionalmente falando, a gente pode ter quase que um empate aí em relação a São João do Oriente e Vargem Alegre, né? 10%, 10 e poucos por cento, né? Vargem Alegre saiu de 6.461 para 5.780 e São Sebastião do Anta de... é o São João do Oriente, 7.874 para 7.070 habitantes, né? E o restante aí teve uma variação... Sim, tem ali, por exemplo, entre folhas, uma queda pequenininha, né? É uma queda pequena, né? Então, assim, quase que não houve nenhuma variação em relação a 2010, né? Então, realmente a variação é muito pequena, né? Uma das menores variações que nós temos aí. Na questão dos domicílios, o que vocês observaram? Houve crescimento? Então, esse é um dos pontos em que o IBGE bateu muito e pediu que a gente fizesse a revisão. Porque nós encontramos um aumento expressivo no número de domicílios. No Brasil inteiro, o crescimento foi de 34%. Então, esse aumento, embora esse aumento tenha ocorrido, a gente viu que a participação dos domicílios ocupados, ou seja, aqueles em que a gente encontra pessoas, ela diminuiu. Ela era de 85%, de todos os domicílios, 85% eram ocupados em 2010, já em 2022 diminuiu para 80%. Então aumentou o número de vagos ou de uso ocasional. O vago é aquele que está lá, pode ser alugado, pode a qualquer momento alguém pode ocupar aquele domicílio. E tem o uso ocasional, que é aquele domicílio de fim de semana, que a pessoa vai lá na roça, mas mora na verdade na rua, né? Então ele acaba ocupando esse domicílio ocasionalmente lá, mas como ele não pode estar morando em dois domicílios, a gente elege sempre o principal e o outro fica sendo o uso ocasional, né? Então esses dois valores, o dos vagos, por exemplo, o aumento foi de 12, a proporção dele foi de 12,6%, né, em relação ao total, e em 2010 era 9%. Então você vê, passou de 9% para 12%. E os de uso ocasional passaram de 5% para 7%. Né? Em termos redondos, vamos colocar assim. Então quer dizer que realmente aumentou o número de construções, a gente aumentou realmente o número de domicílios, mas esse número de domicílios não acompanhou o crescimento populacional, e é isso que a gente estava fazendo nessa revisão. Os próximos dados do censo podem apontar para a gente o que aconteceu, por que essa população não cresceu no mesmo ritmo dos domicílios, né? Aliás, isso é um embate nosso com as administrações municipais, porque realmente a impressão que a gente tem é que tem mais casa. Não, as construções estão aumentando no meu município. Surgiu ao longo desses 10 anos. Exatamente. Né? Esse bairro não tinha, agora tem, né? Mas... Agora, quando a gente, Zé Horta, quando a gente olha a média de moradores por domicílio, né? Ou seja, o número de moradores no domicílio, né? Que em 2010 era de 3,3, agora está em 2,8 a nível de Brasil, 2,7 a nível de Minas Gerais e aqui em Caratinga 2,65. Então a gente percebe que a proporção, a média de moradores dentro de uma mesma casa tem diminuído. E isso pode representar o quê? Primeiro, que aquela questão que a gente chamava de família convivente,
que a pessoa casava, mas continuava morando com a mãe, com o pai, né, levava a esposa para dentro da casa. Isso já parece não ser mais uma realidade. Talvez pela facilidade de construir uma nova casa, de construir né, de moradia, de acesso à moradia, de repente é uma coisa que a gente pode descobrir nos próximos dados que o censo apresentar para a gente, né, nos próximos meses. Uma outra coisa, talvez, é a proporção de pessoas que estão morando sozinhas, ou casais que não estão tendo filhos, estão adiando essa questão de terem filhos. É verdade. Né? Então, de repente, mas são dados que nas próximas, né, nas próximas divulgações é que a gente vai poder realmente desvendar. Um terceiro ponto seria a migração. Aí, aqui na nossa região a gente percebe também que entre 2021 e 2022 houve bastante isso, entendeu? A questão não só para, eu sei de várias pessoas que foram para centros maiores aqui dentro do país e para fora do país. Até observar a falta de trabalhadores aí da safra, né, safra, exatamente. Então, quando a gente teve um problema de trabalhadores para o censo, a gente percebeu que isso aí estava geral, né? A gente nunca tinha experimentado isso. Então, para a gente foi uma novidade. Mas, de fato, tanto a iniciativa privada quanto nós no IBGE, né, um serviço público, a gente encontrou dificuldade de encontrar as pessoas. Inclusive, alguns dos estudos do IBGE preliminares, que pediram que a gente fizesse a revisão, já estão apontando que a pirâmide etária está tendo uma lacuna em relação à população entre 15 e 40 anos, entre 20 e 40, que é justamente aquela população que jovem, aquela população em idade laboral que de repente estão saindo dos municípios ou para outros países ou para outras cidades em busca de outras condições de trabalho e de vida, né? Você comentou muito também se a Covid afetou de certa forma também esses dados. Então, a Covid são... nós, durante o censo, nós fizemos uma pergunta no questionário da amostra, perguntando entre 2019 e 2022, faleceu alguém que morava com você neste domicílio? Então, só para a gente tentar levantar quantos óbitos a gente teve ali, né, e o que isso representou em termos de decaimento da população. Ao mesmo tempo, nós temos aí alguns valores oficiais de mortes por Covid. Digamos que essas mortes não aconteceriam se não tivesse a Covid. Então a gente teria essa população ainda aí. Agora vamos tentar considerar um outro cenário, que essa população ou esses números oficiais de morte de Covid talvez não reflita a realidade. Talvez o número de óbitos causados pela Covid ou pelas sequelas dela seja maior. Então, só com os próximos dados é que realmente a gente vai descobrir o que aconteceu mesmo depois da pandemia no Brasil. Vamos próxima imagem. Bom, esse aqui falar de estimativa, é a estimativa da população de Caratinga, né? A gente, eu gosto de usar esse gráfico para a gente entender que as estimativas para o município de Caratinga, e isso também reflete na estimativa do Estado e do país, entre 2012 e 2013 houve um salto, porque o IBGE fez reviu a sua metodologia e entendeu que havia alguma variável que ele não estava considerando, que talvez essa variável pudesse estar distorcendo os dados em termos de crescimento. Eu coloquei essa linha amarela aí, que seria o crescimento, se o crescimento fosse linear, seria o crescimento que a gente estaria vendo ou verificando para o município de Caratinga. Essa linha vermelha é a linha do Fundo de Participação dos Municípios. A gente pode ver que em 2017, através da estimativa da população, o município de Caratinga foi contemplado, né, mudou de faixa. Então teve um acréscimo em relação ao Fundo de Participação dos Municípios. Já para o ano de 2018, a estimativa, numa nova revisão feita pelo IBGE em relação à sua metodologia, diminuiu a população de Caratinga e de outros municípios. Né? Então, nesse ano de 2018, alguns municípios voltariam para o patamar anterior, né? Então, vários municípios entraram na justiça para que não fosse
não voltasse, né? Então o município de Caratinga continuou com o fundo de participação normal e ele foi aumentando quase que linearmente até a última estimativa, né, de 93.124 habitantes. O que a gente procurou mostrar ali é que, na verdade, em algum momento, a estimativa, né, Noemi, é o que o próprio nome já fala, é uma conta, é uma estimativa. Ela não é exata. Ela não é exata e ela não capta informações importantes, variações importantes, como, por exemplo, um surto de migração, se tiver alguma coisa, ou então uma pandemia, que é o caso que nós vivemos. Sim. Quais foram os efeitos dessa pandemia? Não entra na estimativa. Quais são os efeitos da migração internacional, por exemplo? Não entra, não dá para ver. Então, só com os estudos mesmo que dá para a gente verificar. Eu acho que tem mais gráficos aí. E a estimativa é diferente do censo. É diferente do censo. O censo é o dado real. A estimativa sai todo ano, não é isso? É publicada todo ano. Todos os anos. É obrigatório. Talvez a pessoa, mas o dado está muito discrepante da estimativa para o censo. Para o que foi apurado no censo. 87 para 93. A gente sempre trabalha com essa questão. A estimativa ela é importante porque a gente precisa determinar uma população e, de repente, fazer até justiça com os municípios que têm crescimento populacional. Mas ela é o que o próprio nome fala mesmo. Ela é estimativa. O real mesmo é só em campo. Só em campo mesmo. Com a coleta de dados. Próxima imagem, por favor. Esses aqui são os dados, aí são dados reais mesmo, do censo de 2000, da contagem de 2007 e do censo de 2010. Está vendo que a gente tem realmente uma tendência de crescimento para o município de Caratinga, que acabou sendo passada para a estimativa. Se nós não tivéssemos dado aquele salto, ele continuaria naquela linha amarela, né, que nós estávamos observando no slide anterior. Próxima imagem, por favor. Esse aqui é só para vocês entenderem também um outro trabalho que a gente fez, que é um trabalho de detecção de fraudes também, em relação ao percurso do recenseador. Então, esses caminhos aí são caminhos em que o recenseador passou, onde ele passou, né? Então, a gente vê se ele realmente passou em todas as ruas, né? Isso também serve para os córregos, se ele foi até ao final do córrego ou não, né? Mas aqui um exemplo, aqui no final, se a gente tivesse uma rua aqui e ele virasse para a gente e falasse, não, eu passei nessa rua aí, não tinha casa, nós podíamos dizer para ele, não, na verdade você não foi, porque aqui a gente não viu o seu percurso aqui. Então, duas informações, tanto aquela dos pontinhos onde estão as casas, quanto esse que é o do percurso, para a gente poder acompanhar. Tecnologia, né? A tecnologia ajuda demais. Agora não dá para a gente falar, dá nó não. Dá não. É mais, né? Tá cada vez mais complicado. Tá difícil. Bom, aí a gente, voltando àquela questão das estimativas, né? A gente vê que a população de Minas Gerais também, entre 2012 e 2013, houve um aumento substancial aí na estimativa. Em 2018, a gente vê que houve uma queda em relação a 2017, pela mesma mudança de metodologia. De qualquer forma, a prévia do censo, que foi divulgada em dezembro, já não contemplava os 21 milhões que estava previsto, né? Então, houve alguma coisa aí no meio dessas estimativas em que não refletiu realmente a realidade. No entanto, nós encontramos ainda uma população até ainda menor do que essa população que foi da prévia, que é essa em amarelo. Sim. Aí está 27 milhões e 700, nós encontramos 20 milhões e 400 aqui em Minas Gerais. Então, houve realmente uma queda em relação ao que tudo que se esperava, né? Vamos ver se tem mais alguma. Tem a do Brasil. Tem a do Brasil. A do Brasil também a gente vê que entre 2012 e 2013 realmente a estimativa deu uma puxada para cima, né? Em 2018 ela não chegou a ficar menor do que a de 2017, mas o crescimento foi menor e depois ela foi avançando.
Então, se esperava em 2021 que o Brasil já estivesse com 213 milhões de habitantes. A prévia do censo divulgado em dezembro já diminuiu isso para 207. E, na verdade, agora no censo 2022, o resultado que está sendo apresentado hoje, a gente achou 203 milhões. Então, quer dizer que a gente vê que realmente aconteceu alguma coisa nesse percurso, né, em que a gente, a estimativa não pôde contemplar. A estimativa não conseguiu refletir o crescimento real, né, da população. O que eu queria dizer também que entre 2011 e 2022 não existe os censos são regidos por lei. Então, de 10 em 10 anos a gente precisa ter o censo. Existe uma lei que fala que o IBGE tem que fazer o censo de 10 em 10 anos. O governo, né, precisa fazer o censo de 10 em 10 anos. Mas a contagem da população, que é o que a gente faz no ano 5, ou seja, na metade da década, ela não é uma obrigação, mas ela ajuda. Sim. Porque ela ajudaria se a gente tivesse uma contagem em 2015, ou que fosse em 2016, ou que fosse em 2017, como nós tivemos em 2007, né, que não foi exatamente no meio da década, nos ajudaria, talvez, a dar uma regulada na estimativa de 2018. Né? Talvez a gente já viria que esse crescimento não foi exatamente do jeito que... Né? Então, como a gente não teve uma contagem da população, realmente a gente ficou assim às cegas. Nós trabalhamos às cegas até o momento que nós estamos fazendo o censo 2022. É verdade. Para 2010 agora, para 2022, né, não ter nesse período, né, uma contagem... Pelo menos uma contagem para a gente saber como é que está sendo a evolução. Se a evolução reflete realmente aquilo que a gente tem como sentimento ou se não é. Sim. Então, realmente ficou faltando aí esse hiato. Então, assim, entre todos os problemas que a gente tem para esse censo de 2022, podemos acrescentar mais um, que é a falta da contagem em 2015, ou 2016 ou 2017. Seria algo para nortear as outras estimativas, né? E agora, também lembrando que esses dados eles continuarão sendo tratados, pesquisados, cada situação, né? Temos ainda sexo, idade, vários outros fatores que serão as características da população, né? Isso. É isso aí. Então a gente vai ver se isso que eu estou falando, que é a questão das famílias conviventes, se vai realmente se refletir como uma realidade, se realmente as pessoas estão com mais facilidade de construir e morar, ou de ter a sua casinha separado, né? E também existe planejamento familiar, também menos filhos. Exatamente. Então a gente vai ver se realmente os casais estão tendo menos filhos, se as mulheres, a taxa de fecundidade delas realmente diminuiu. Então tudo isso a gente vai ter que ficar observando aí nos próximos dados que serão divulgados. É importante que as pessoas tomem consciência, né, da relevância dessa pesquisa. Sim, porque outra coisa que nós observamos nesse último censo determinadas classes não estavam atendendo os licenciadores, né? Foi uma coisa que a imprensa, principalmente nos grandes centros, bateu nessa tecla direto, principalmente com condomínios de luxo. Houve bastante dificuldade nesse tipo de atendimento, né? É verdade. E toda informação é importante para o censo, tá? Porque assim, é o retrato mais fiel, mais próximo da realidade que a gente tem. Então, e esse retrato ele vai ser tão mais fiel quanto mais pessoas puderem participar e responderem o censo. Realmente a gente teve uma mudança de comportamento do brasileiro. Nós, na região aqui, conseguimos um número de não resposta menor do que 5%, em Minas Gerais também, mas para se ter ideia, no estado de São Paulo foi em 7%. Teve município que teve 14% de não resposta. Foi muito complicado, muito complicado. Então, assim, a conscientização mesmo do brasileiro de que aquilo ali é importante para o país, que essas informações agora vão refletir em políticas públicas que vão ajudar a população, sim, a partir desse tipo de informação que o IBGE, que o Instituto tem, vai refletir em políticas públicas para benefício da população. Então, as pessoas têm que conscientizar
Tem que ter esse tipo de noção. Eu falo que até a iniciativa privada precisa desses dados para você abrir um comércio, para você abrir uma indústria. Quantas pessoas moram naquele bairro? Peraí, tem que saber, né? A percentual de jovens naquele bairro, mas peraí, dá pra fazer um barzinho ali. Qual que é? Parece que é a renda per capita daquela população, daquela região ali. Dá para abrir um shopping aqui? O pessoal vai vir, tem gente com renda para acessar o shopping, não tem aquilo ali. Então tudo isso ajuda, né? Então, digamos, igual tem um termo que o pessoal fala, né? O censo realmente é o raio-x, né? É isso mesmo. É o raio-x da cidade. Aí, assim, e é o único que tem informações pormenorizadas do município, né? E nos próximos resultados a gente já vai ter informações dos bairros também, né? Dos distritos. Então tudo isso é importante para a gente conhecer mesmo como é que anda a nossa realidade, como é que está a nossa realidade. Sim, e até mesmo o local, o poder público também saber trabalhar aquilo que a população precisa. Tudo isso é influenciado pelo censo. Esses dados são de acesso público, né? Quem quiser acessar. Basta lembrar isso, né? Isso não é coisa privada, não, da empresa, do órgão político, não. Isso, a população pode ter acesso a esses dados. Não é um dado que a gente entrega para a prefeitura, né? É um dado que está lá, inclusive já está disponível no www.ibge.gov.br. Qualquer cidadão pode entrar lá e pegar esses dados. E aí quando eu falo qualquer cidadão, que me refiro também aos estudantes, aos pesquisadores, né? E também aos políticos. Mas os pesquisadores podem entrar e falar assim, não, deixa eu ver como é que está o município de Caratinga em relação ao saneamento básico, ao distrito de Dom Lara, como é que ele está em relação ao acesso a esse bem público. Tem lá as informações. Então, as informações estão lá. E sem informação não dá para a gente gerenciar, né? Não dá para gerir. Então, tem que ter informação e informação de qualidade. Muito bem. Sem informar não tem como nem prever e nem prover, né? Assim. Nós somos a favor da informação. Sempre a favor da informação. Então é isso, né? A gente agradece ao Joelson mais uma vez. Algo, Não, eu quero agradecer mais uma vez a toda a imprensa, né? O pessoal, vocês aqui no Diário de Caratinga sempre estão apoiando a gente, tá? E pedir mesmo à população para que olha, nós tivemos aí esse período, eram para ser 3 meses de coleta, a gente ficou quase 6 meses ou mais coletando com equipe de campo. Nós não tivemos nenhum problema, nós não tivemos assim, nenhuma denúncia de que algum recenseador fez alguma coisa que estava errada, que estava fora do nosso código de ética, que usou de alguma informação. Não teve nada disso, tá? As pessoas trabalharam, nós tivemos problema de conseguir pessoas para trabalhar, mas quem veio trabalhar, trabalhou com seriedade, com honestidade, entendeu? Então, essas informações coletadas pelo censo, a pessoa não precisa ficar com medo nenhum de dar as informações ao IBGE, né? Nós não tivemos nenhum problema, graças a Deus, e a gente quer contar com a participação da população nos próximos censos, nas próximas pesquisas do IBGE. O próximo, se eu não me engano, deve ter censo agrário também, agropecuário. Nós tivemos um em 2017, o censo agro, e agora em 2025 há uma promessa de uma contagem da população. Se for confirmado, a gente pode, nós já tivemos, a gente pode ter essa contagem juntamente com o censo agro. Perfeito. Nós já tivemos, em 2007 foi em conjunto. Em 2007 nós tivemos contagem junto com o censo agro. Então, de repente, 2025 a gente está com uma promessa aí de que pode ser que tenha um novo censo. Muito bem, nós agradecemos o Joelson aqui pela participação conosco. Exatamente, você continue conosco em nossas redes sociais e acompanhando também o trabalho do IBGE. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.